pesquisas realizadas particularmente a partir da década de 80 e 90 não venham a ser perdidos. Lamentavelmente, o corte proposto hoje na esfera federal de 75% de corte do PROAC, e que está sendo também pregando cortes nos núcleos de excelência, eu devo trazer mais informações, professor Nédio. Teremos aí o Fórum de Pró-Reitores de 14 a 16 de setembro. Estarei lá representando a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mas é o que estão comentando os bastidores, que esse corte afetará também os nossos núcleos de excelência, ou seja, os cursos 6 e 7, que são os cursos mães de toda a pós-graduação no Brasil. Então, realmente, nós temos dificuldade a nível municipal, estadual, nacional, mas em termos de política de pós-graduação, o que se imaginava no Brasil era termos, em torno de 2025, 5 doutores para 1.000 habitantes. Estamos em torno de 2,6. Não vamos chegar a 5. Eu temo que doutores na ativa não vamos ter nem 2 doutores por 1.000 habitantes na ativa. Esse cálculo de 2,5 que nós temos hoje está levando em consideração uma série de cargos técnicos que nós temos nas mais diversas secretarias e nos mais diversos ministérios do país. Por exemplo, nas ciências agrárias, que a gente tem um acompanhamento mais próximo, o número de doutores efetivamente pesquisando é pouco mais de 50%. Então isso é preocupante, eu não sei quanto isso acontece nas demais áreas. E com os cortes que nós estamos vivenciando hoje, realmente é difícil. Então a educação, ou seja, a pesquisa, pós-graduação e educação estão todas associadas, diferentemente do nosso viés político, seja mais para a direita, mais esquerda, mais centro, todos nós somos educadores. Estamos no momento de unir os nossos esforços, porque o nosso futuro, o futuro das nossas profissões, o futuro dos nossos alunos de doutorado, será que eles vão poder concorrer a editais de CNPq daqui 5, 10 anos? Será que teremos esses editais daqui 5, 10 anos? É agora. Então eu também gostaria de expressar um agradecimento especial aos alunos. Fiquei sabendo, e nós já cobramos na Prodesp. Quando eu fiz meu doutorado lá na USP em Piracicaba, a nossa associação de pós-graduação era muito forte. E pelo que eu vi, os alunos estão se mexendo, estão se organizando, e isso mesmo. O futuro da pós-graduação depende expressivamente da atuação também, inclusive, das associações de vocês. Precisamos de representações para ajudar a brigar pela manutenção das bolsas, pela correção das bolsas. Eu fui estudante de pós-graduação e eu encaro que nós precisamos ter estudantes profissionais. O que seriam os estudantes profissionais? São aqueles alunos que vão se dedicar seu mestrado, seu doutorado com bolsa. São esses alunos que carregam a pós-graduação no país. Mais de 50% da produção brasileira, média em todas as áreas, ocorre com participação efetiva desses alunos, que recebem bolsas, valores pequenos, mas trabalham muito, né? Então, esses alunos devem se organizar de tal modo, tem todo o nosso apoio, temos de pró-reitoria, devemos ter e ser ouvidos em esfera federal, e realmente o momento é de unirmos, acertar as nossas diferenças e buscar o foco comum, melhoria deste país. Eu creio que somente teremos alunos bons. Por exemplo, reclamamos muito nas ciências agrárias que os alunos de agronomia, zootecnia, escrevem mal. Por que escrevem mal? Porque tiveram algum problema na sua formação básica. Esse problema na formação básica não se corrige com um semestre de inglês instrumental, português instrumental, ou seja, se corrige na formação de bons professores, mestres e doutores, que vão formar bons profissionais licenciados ou bacharéis, né? E daí por diante, somente assim nós teremos bons engenheiros, bons médicos, bons professores universitários, bons educadores e com salários dignos. Então, o momento é oportuno, professor Ivo, sinta-se à vontade.
os alunos e os demais estão aqui, né? O momento é dos alunos, aula magna, né? O momento é de vocês. Então, sintam-se à vontade, organizem, brilhem. O tempo é muito curto. Há 11 anos eu estava desse lado, assistindo, terminando meu doutorado. Ok? Há 8 anos eu estava entrando aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E a nossa formação é o que nos permite hoje, talvez, dar algumas palavras de conforto, de orientação e dizer que a nossa formação, os nossos professores, as lacunas que temos para ser preenchidas são muito grandes. Demanda do nosso esforço e de aproveitar momentos como esse, como autoridades seguras que temos aqui. Um bom evento a todos. Agradecemos o apoio das pró-reitorias de pós-graduação, de graduação, de extensão em assuntos culturais, setor de ciências humanas, letras e artes, colegiado de pedagogia, programa de pós-graduação em educação, núcleo de tecnologia e educação aberta à distância do TEAD, grupo de pesquisa Capital, Trabalho, Estado e Educação. Agradecemos às autoridades que compõem a mesa dos trabalhos, convido-os para que retornem a seus lugares junto à plateia, para que possamos dar início à palestra do professor. Nesta noite, para a aula inaugural do programa de pós-graduação em educação, temos a honra de receber o professor doutor Ivo Toné, que vai proferir a palestra com o tema A Crise Atual e os Problemas da Educação. Para acompanhá-lo, convidamos a professora Gisele Masson, do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para fazer a apresentação do ilustre palestrante. Boa noite a todos os presentes. É com muita alegria, com muita satisfação que recebemos o professor Ivo Toné na nossa universidade. E também é com muita alegria que nós os recebemos, estudantes, professores, para um debate tão importante que dá início aos trabalhos da pós-graduação em educação desta universidade. Então, a minha tarefa aqui é bem breve, né, apresentar o professor, mas gostaria de destacar que o professor Ivo Toné muito nos honra com a sua presença, não só pela sua contribuição acadêmica, mas especialmente pelo ser humano que o professor Ivo Toné representa, né? Com toda a sua simplicidade, humildade, generosidade, que é o que de fato se espera de um grande professor. O professor Ivo Toné possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Aposentado recentemente, em 2013, como professor de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas, embora o professor Ivo Toné seja filho do Sul, né? O professor Ivo Toné é catarinense. O professor atua especialmente na área de filosofia política, tratando de temas como socialismo, marxismo, política e educação. Dentre a sua vasta produção teórica, seja em artigos científicos, capítulos de livros, eu destacaria alguns livros que para nós têm um significado muito grande. Educação contra o Capital, Proletariado e Sujeito Revolucionário, né, uma produção em parceria com o professor Sérgio Lessa, Trabalho, Educação e Formação Humana, Educação, Cidadania e Emancipação Humana, Descaminhos da Esquerda, da centralidade do trabalho à centralidade da política. O professor Ivo Toné foi convidado para esta aula magna pela sua importante contribuição no debate acerca do papel da educação nesta sociedade em que vivemos. O professor
tem sido referência importante para nós, tanto na graduação como na pós-graduação. E mais uma vez agradeço a sua vinda, professor, e estamos muito felizes por recebê-lo. Fique muito bem à vontade, o tempo é seu. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Gisele. Obrigado aos oradores pelas palavras generosas. É uma honra estar aqui com vocês e eu ver e estar vendo um público tão grande para assistir a esta palestra que eu espero que seja produtiva. Antes de mais nada, cartas na mesa. Eu parto do pressuposto de que nós vivemos numa sociedade de classes, portanto que existem classes e que existe uma oposição absolutamente irreconciliável entre as duas classes fundamentais desta sociedade, que são a classe dos trabalhadores e a classe dos capitalistas. Não significa nenhuma questão pessoal com nenhum capitalista. Significa uma posição de classe. Significa uma posição de quem produz a riqueza e de quem se apropria da maior parte da riqueza. Isto é um fato, isto não é uma invenção de ninguém. A existência de classes sociais é um fato que a humanidade conhece há mais de 10.000 anos. Eu sei que hoje muitos intelectuais, inclusive, negam este fato e negam a importância analítica que a existência, a categoria das classes sociais tem. Eu acredito na existência das classes sociais e acredito que esta categoria tem uma capacidade analítica insofismável. Não dá para negá-la e ela é de suma importância. Significa dizer que a minha fala não é uma fala que simplesmente toma a sociedade como uma grande família, em geral, em que todos são iguais e todos têm os mesmos interesses. Não tem, não. Tem interesses radicalmente opostos e tem interesses que são mais importantes e menos importantes para a humanidade. Do meu ponto de vista, e eu respeito os outros pontos de vista, os interesses que a burguesia representa, que os capitalistas representam, são interesses sempre particulares. São defesas de interesses particulares, muitas vezes apresentados inclusive como interesses gerais. Os interesses representados pela classe trabalhadora, ainda que na imediaticidade sejam interesses particulares, sinalizam para uma forma de sociabilidade de caráter efetivamente universal. A proposta da classe trabalhadora, quer ela saiba ou não, quer consiga efetivar ou não, é construir uma forma de sociabilidade em que todos os indivíduos sejam efetivamente iguais, socialmente iguais, não apenas jurídica e politicamente iguais. Bom, isso é o pressuposto, não vou me demorar nisso, apenas para saberem de onde eu vou falar, qual é o lugar de onde eu vou falar. Muito bem. Neste sentido é que vamos então abordar esta problemática, examinar a crise atual que a humanidade atravessa e os seus rebatimentos na problemática da educação. Para isso, e mais ainda, para tentar chegar a entender a situação em que tanto a humanidade quanto especificamente a área da educação se encontra hoje e o que nós podemos fazer, deste ponto de vista que eu elenquei no começo, para superar os problemas e avançar no sentido da construção de uma forma de sociabilidade e de uma forma de educação efetivamente humana. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que examinar é qual é a natureza que a humanidade está vivendo, uma crise de dimensões brutais, me parece inquestionável. Alguns oradores já fizeram referência a isso,
não há dúvida nenhuma que a humanidade hoje atravessa uma crise que é estrutural, no sentido de que nenhuma dimensão da atividade humana está fora dela, seja econômica, política, social, ideológica, religiosa, educativa, artística. Todas as dimensões da humanidade estão profundamente afetadas por esta crise que a humanidade atravessa hoje. Também não vou me demorar sobre isso, sobre a natureza mais profunda desta crise. Vou pegar algumas questões que me interessam para depois chegar na questão da educação. Veja, para entender essencialmente a natureza da crise atual, vamos começar lá das cavernas, mas muito rapidamente. Se a humanidade tem mais ou menos 200 mil anos, de 200 mil anos para trás, até o século XIX, a humanidade, apesar de avançar na criação de ferramentas, de maquinaria, de instrumentos de produção, enfim, no avanço das forças produtivas, até o século XIX, a humanidade não tinha desenvolvido capacidade de produzir riqueza para atender às necessidades de todos. Se a riqueza produzida, mesmo no limiar do século XIX, até antes da Revolução Industrial, fosse distribuída igualitariamente, todo mundo ia passar mal. Mesmo a Revolução Neolítica, que ocorreu há mais ou menos 10 mil anos atrás, que significou um enorme avanço na capacidade humana de produzir riqueza, mesmo esta revolução ainda foi muito pequena para atender às necessidades de todos. Mas foi um avanço enorme. Bem, para o bem e para o mal, a Revolução Neolítica instituiu a propriedade privada, instituiu as classes sociais, instituiu a desigualdade social e instituiu a exploração do homem pelo homem. Mas isso até o século XIX, apesar dos avanços, nestes poucos 10 mil anos, ainda não tinha capacidade de produzir riqueza suficiente para todos. O que fez a enorme virada, que rapidamente levou a humanidade a um patamar capaz de produzir riqueza para todo mundo, foi exatamente a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que teve sua vigência entre 1760 e 1830. Nessas poucas décadas, como resultado do conhecimento científico, do avanço da capacidade de produzir riqueza, da maquinaria, da grande indústria, em poucas décadas, a capacidade humana de produzir riqueza foi elevada num grau extraordinário. Nós somos legatários desta Revolução Industrial. Em pouco tempo, a humanidade acedeu a um patamar capaz de produzir, aí sim, produzir riqueza suficiente para atender às necessidades de todos. Mas o que acontece hoje? De lá para cá, houve sucessivas revoluções tecnológicas que ampliaram cada vez mais a capacidade de produzir riqueza para todo mundo. E o que nós vemos hoje não é que essa riqueza chegue às mãos de todo mundo de maneira mais ou menos igualitária. Pelo contrário, é cada vez mais claro que há uma concentração de riqueza em poucas mãos, cada vez mais intensa esta concentração e cada vez mais uma exclusão de acesso a esta riqueza na grande massa da humanidade. Vejam o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Suponho que vocês, todo mundo é afeto ao Facebook e não deve ter passado despercebido o que está acontecendo lá no Oriente Médio nesses dias. Isto é a expressão mais brutal, mais aparente e mais brutal desses problemas que a humanidade está vivendo hoje. Uma exploração brutal, uma exclusão do ser humano, transformação do ser humano em mero lixo simplesmente. Em um momento em que a humanidade teria condição
de produzir riqueza para todo mundo. Você vê alguns, inclusive aqui no Brasil, o aumento de alguns bilionários, que se vivessem 10 vidas, não teriam como gastar o que eles têm, o capital que eles têm, enfim, a riqueza que eles têm. O que está acontecendo, então, é uma concentração brutal de riqueza em poucas mãos. Vocês não imaginam que há de trilhões de dólares navegando no cyberespaço, escondidos em paraísos fiscais e jogados nas bolsas de valores para se autovalorizarem, mas não na produção. Por que acontece isso? Porque os capitalistas são maus? Não. Capitalista é capitalista porque é capitalista, ou seja, a tarefa dele é ganhar dinheiro, é produzir lucro. Para isso ele ganha e investe, isso é da natureza. A lógica do capital é exatamente esta. Ela permitiu produzir riqueza em grande quantidade rapidamente porque ela mudou a natureza da riqueza. Antes a riqueza era produzida como valor de uso. Agora ela é produzida como valor de troca, como mercadoria. E esta mercadoria vira capital. E o capital pode ser acumulado, em princípio, infinitamente. Isto permite, mas esta lógica que começou lá no século XIX, quando o capitalismo se tornou a forma dominante de produção e de sociabilidade, esta forma tem uma composição orgânica que Marx desenhou, que se chama composição orgânica do capital. Isso significa que o capital só existe se tiver de um lado o capital, ou seja, maquinaria, meios de produção, e de outro lado, força de trabalho a ser vendida. Ora, o capital é um motorzinho que não pode nunca ficar parado. Ele tem que se aumentar cada vez mais amplamente. Este aumento significa que os capitalistas, por concorrerem entre si e por concorrerem com os trabalhadores, eles têm que incentivar a tecnologia. Ou seja, quanto mais maquinaria, menos trabalhadores é preciso. Esta é a lógica do capital. Isto leva, obviamente, a crises sucessivas, por causa da forma da produção que se esgota, né? Tem que ser destruída a grande parte da riqueza para os capitalistas voltarem a ganhar dinheiro. E isto faz com que o capitalismo tenha crises sucessivas. Crise periódica não é defeito do capitalismo. Crise periódica é da natureza dele. O capitalismo é crise, ele não tem crise, simplesmente ele é crise. E esta crise que a humanidade está vivendo hoje tem as dimensões que tem exatamente porque nesta briga entre capital e trabalho e entre capitalistas entre si, nesta concorrência, a tecnologia foi desenvolvida cada vez mais. A capacidade de produção de riqueza foi aumentada cada vez mais. Mas, volto a dizer, quanto mais tecnologia, quanto mais maquinaria, menos se precisa de força de trabalho para produzir ou aquela mesma riqueza, ou mais riqueza ainda. Vejam o que aconteceu com o sistema bancário. Nós fazemos inúmeras operações que antes os bancários faziam. Agora fazemos no caixa eletrônico, fazemos até no celular, enfim. Nós substituímos a mão de obra que antes trabalhava nos bancos. E isto é em todos os campos. E isto é uma lógica, gostaria que vocês prestassem atenção a isto. Esta é uma lógica que ninguém pode mudar. Pode acabar com ela, mas não pode controlar. Não há poder neste mundo. Prestem atenção nisto por causa das consequências que isto vai ter. Não há poder nenhum neste mundo capaz de controlar a lógica autoexpansiva e cada vez mais concentradora de riqueza em poucas mãos do capital. Bom, é isto que levou, veja, naquele primeiro momento de 200 mil anos atrás, até o século XIX, faltava capacidade de produzir riqueza.
Agora, a crise que existe hoje é por causa do excesso de capacidade de produzir riqueza. Isto é a maluquice, isto é a completa maluquice de um sistema social que é capaz de produzir riqueza em abundância, mas não pode viver com abundância, não pode. Se todos os trilhões de dólares, toda a riqueza, né, que está nos paraísos fiscais, está nas bolsas de valores, todos esses que estão no site do espaço, fossem aplicados na produção, as coisas iriam ficar tão baratas que os capitalistas não iriam ganhar dinheiro, não teriam lucro, portanto acabaria com o capitalismo. Veja a maluquice. O capitalista tem um monte de dinheiro na mão, mas não pode jogar na produção, porque se ele jogar na produção, barateia demais, ele não vai ganhar dinheiro, e aí o ciclo do capital morre. Então é preciso destruir riqueza. Como é que se destrói a riqueza? Das formas mais variadas, inclusive inserindo em certas maquininhas determinado chip que, na hora que acaba a garantia, ele se destrói. Mas esta é apenas uma forma. A obsolescência da produção é apenas uma das formas de destruir riqueza rapidamente, porque a riqueza tem que girar cada vez mais rápido. Gostaria muito de sugerir que vocês lessem um livrinho do Messaros, um livrinho realmente pequeno, no formato chamado Produção Destrutiva. A produção de hoje, na crise de hoje, a produção é destrutiva. Não é a ideia do Schumpeter de que há uma destruição criativa. Pelo contrário, há uma criação destrutiva. O excesso de riqueza tem que ser destruído. Nesta última crise de 2008, foram torrados literalmente trilhões de dólares, foram torrados do dia para a noite. Mas a forma mais prática de torrar dinheiro é produzir armas. Armas, né? Canhões, balas, metralhadoras, aviões, drones, o escamba vai e aquilo é rapidamente utilizado ou comprado e inutilizado, e aí é uma das formas mais perversas e mais intensas de destruição de riqueza para enfrentar a crise do capital. Mas não vou me demorar sobre isso. Esta crise levou a partir de mais ou menos 1970 a uma enorme reestruturação de todo o processo produtivo, a flexibilização do trabalho, e aí entrou em cena todo um conjunto de consequências sobre os trabalhadores. A precarização do trabalho, a terceirização, a privatização, a intensificação da exploração dos trabalhadores. Ao contrário do que o senso comum diz, a tecnologia não vem para melhorar a vida dos trabalhadores. A tecnologia vem para aumentar a exploração dos trabalhadores e aumentar a riqueza dos capitalistas. Isto, de 1970, com altos e baixos até hoje, é o que está acontecendo e o que está afetando profundamente a vida dos trabalhadores. O que nós assistimos hoje, nas formas mais diversas, inclusive que foram citadas aqui, em termos de supressão de direitos, em termos de piora da vida dos trabalhadores. Vocês sabem talvez mais do que eu de que há um fenômeno cada vez mais disseminado no meio do corpo docente, que é o adoecimento dos professores. Ninguém adoece se está num local de trabalho agradável, fazendo uma coisa agradável, ganhando um salário legal, em condições boas. Ninguém adoece, pelo menos não tão facilmente. Não vira uma epidemia. Isto já no meio docente tem uma cara de epidemia. É claro
mas eu vou chegar na educação. Veja, sobre essas questões, há uma literatura que vocês poderão acessar, já bastante produzida, bastante ampla, analisando a crise atual, analisando as consequências da crise sobre a classe trabalhadora. Enfim, sobre isto, vocês têm uma literatura já bastante grande. Quais são as consequências disto para a área da educação? Obviamente, na medida em que esta crise geral afeta todas as dimensões da atividade humana, ela também afeta a educação. E o que nós vemos hoje, para depois voltar então a entender por quê, o que nós vemos hoje, em primeira mão na área da educação, é uma privatização cada vez mais intensa. E isso não é uma questão do Brasil. Vocês sabem que as ordens da adequação da educação atual à forma da crise do capital vem de fora, vem do Banco Mundial, vem do FMI, vem de um encontro que teve lá em Bolonha, enfim. É de lá que emanam as grandes diretrizes universais, porque o capital precisa entrar cada vez mais em todos os departamentos em que antes o Estado tinha mais vigência. Então, o processo de privatização está cada vez mais intenso. E esta privatização é tanto no sentido de capitalistas privados se apropriarem, se apoderarem da educação, instaurando, portanto, empresas. E vejam que no próprio setor da educação há uma monopolização crescente. Acho que todo mundo conhece a Croton, sabe que não sei se é a maior, mas pelo menos uma das maiores empresas. Recentemente comprou a Anhanguera. E é a mesma coisa, em todos os setores, a monopolização, a concentração da riqueza em poucas mãos é uma tendência cada vez maior. Mas, esta privatização tem este aspecto e também tem o aspecto da submissão do Estado a estes interesses, via FIES, via ProUni, via isenções fiscais. Todos estes são instrumentos de privatização da educação. Mas isto acontece também dentro da educação pública. Por dentro da educação pública, por mil formas, pelos cortes que nós estamos vendo hoje na educação, pela educação à distância, que é inegavelmente um aligeiramento e uma forma, na maioria das vezes, uma fábrica de dinheiro, uma fábrica de diplomas. Pelo incentivo à competição pelos recursos escassos entre os próprios docentes, entre os alunos, enfim. Há toda uma privatização por dentro, que não tem este nome, mas que vai comendo por dentro pela falta de recursos, pelo impedimento da ampliação da pesquisa, vai comendo por dentro o próprio setor público. Bom, também sobre isto, há uma literatura, uma farta literatura, muito bem documentada, que mostra este processo as consequências que esta crise tem no âmbito da educação. Acho que não quero me demorar sobre isso. Vocês têm uma literatura suficiente para... O que eu queria conversar com vocês é algo que eu não vejo refletido na maioria dos intelectuais e também na maioria dos teóricos da educação. Veja, de modo geral, a pergunta é, algumas perguntas. Se hoje, nesta luta entre capital e trabalho, entre os capitalistas e os trabalhadores, há uma intensificação cada vez mais ampla e cada vez mais brutal da exploração do trabalho, a pergunta é: por que cargas d'água os trabalhadores não se revoltam
e não brigam contra isso e não pretendem acabar com isso. Segunda pergunta: por que é que muitos trabalhadores estão apoiando, se vocês pegam aqui no Brasil, governos que fazem políticas exatamente levando avante esta privatização, esses cortes que nós estamos assistindo hoje são feitos por governos que se dizem dos trabalhadores e que muitos trabalhadores estão apoiando. Terceira pergunta: por que é que aquelas organizações, sejam partidos ou sindicatos ou organizações, enfim, que se dizem representar os interesses dos trabalhadores, por que é que a maioria deles, quando briga contra esses cortes, contra essa superexploração do trabalho, põe como horizonte não a eliminação da exploração, mas apenas a sua moderação? Veja, predomina hoje naqueles que lutam representando, ou pelo menos pretendendo representar os interesses dos trabalhadores, predomina a perspectiva de humanizar o capital, fazer com que os capitalistas não sejam tão gananciosos, que não sejam tão individualistas, que não queiram enriquecer tanto, que também olhem para os pobres, que se preocupem com os interesses mais comuns. E, juntamente com isso, a briga para que o Estado não sirva tanto e tão diretamente os capitalistas, mas também se construa um Estado que tenha mais preocupações sociais, que olhe com mais carinho para as políticas públicas, que tenha mais preocupação com os desafortunados. Por que é que acontece isso? Quando se sabe, pelo menos é a minha posição, e eu respeito quem discorda, quando se sabe que há uma contradição, como eu coloquei no começo, há uma contradição, uma oposição absolutamente inconciliável entre capital e trabalho. Não dá para pedir para o capitalista para ser mais bonzinho. O capitalista que for bonzinho vai à falência. E o Estado, pela sua natureza, que não depende da boa vontade de ninguém, nem do seu Lula, nem da dona Dilma, nem do Fernando Henrique, nem do Mujica, não importa de quem esteja lá, o Estado tem uma dependência ontológica do capital. Ou seja, quem manda nesta sociedade é o capital. E qualquer um que tome o Estado vai ter que fazer para mais ou para menos, aí depende um pouco, claro, do conjunto de alianças, mas vai ter que fazer para mais ou para menos o que o capital mandar. Porque quem manda neste mundo, em geral, são mais ou menos 500 grandes corporações, entre elas grandes bancos. E no Brasil também, algumas. Veja, não é à toa que o ministro da Fazenda é um banqueiro. Não, mas podia ser qualquer outro. Podia ser o economista mais de esquerda. Ele vai ter que fazer aquilo que o capital manda. Ou seja, na crise atual, é preciso intensificar a exploração dos trabalhadores, ou seja, a corda sempre vai arrebentar do lado dos trabalhadores. A pergunta que nós temos que fazer, obviamente isso sobra para a educação, claro. A pergunta que nós temos que fazer e tentar responder, se queremos fazer um trabalho teórico sério, é: por que
que é que chegamos nesta situação? Em que, repito, agora vou usar uma palavra muito significativa para vocês, em que o capital avança como um tratoraço sobre a vida dos trabalhadores, sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a situação dos trabalhadores, intensificando a exploração, desumanizando brutalmente os trabalhadores, porque tem uma coisa, hein? Para os ricos não tem crise não. Os ricos estão nadando em dinheiro, porque para eles o importante é ter dinheiro e comprar tudo o que eles querem. Não há crise. A crise é para o conjunto dos trabalhadores, para mais ou para menos, para mais uns, para mais outros, mas a crise se intensifica para o lado dos trabalhadores. Aí a pergunta é exatamente essa: por que é que nós chegamos nesta situação que, em vez de estarmos avançando para a construção de uma forma de sociabilidade cada vez mais humana, cada vez mais igualitária, cada vez mais livre, estamos entrando num nível de barbárie que é absolutamente assustador. E se alguém não acordou para isso, é porque perdeu o resquício de humanidade que deveria ter. E uma das coisas perversas que esta situação produz é exatamente fazer com que a violência, a barbarização se torne cotidiana. E a gente passa pela rua, vê mendigo, vê pobre, vê gente passando fome e miséria, e isso já não consegue nos constranger. E a gente vê na mídia toda hora violência de todo tipo. O nosso coração já fica tão insensível, claro, porque de alguma forma também nós temos que nos defender. Se a gente fosse assim, olhar rápida de frente cada uma dessas formas de violência brutal, a gente ia pirar. Não é à toa que a depressão é uma das formas de doença mais disseminadas hoje. O nível de vida que a maioria dos trabalhadores está sendo submetido é alguma coisa brutalizante. Mas a minha questão é: por que diabos nós chegamos nisto? E o que tem a ver isto com a educação? E o que nós podemos fazer para enfrentar esta situação? Veja, para isto eu tenho que fazer um rápido percurso nesta luta entre capital e trabalho, e vou obviamente aqui expor o que eu penso a esse respeito. Sei que existem outras interpretações. Veja, esta luta entre capital e trabalho começou, como eu disse, no século XIX, quando a classe trabalhadora, que se tornou uma grande classe por causa das grandes fábricas, das grandes indústrias, das grandes concentrações de trabalhadores, começou a luta contra o capital, começou a se organizar em associações, depois em sindicatos, depois em partidos, enfim, começou a se organizar como classe que foi adquirindo uma consciência dos seus interesses e dos interesses das outras classes. Esta luta começou no século XIX, mais explicitamente, e vem se desenvolvendo até hoje. O que aconteceu ao longo desses últimos 150 anos, então? Claro, é um complexo imenso de coisas. Eu nem por sombra quero entrar no detalhamento disso, mas vou pegar uma linha que me parece fundamental para entender a nossa situação de hoje. Nesta luta entre capital e trabalho, ao longo destes 150 anos, nós podemos perceber vitórias constantes do capital e derrotas constantes do trabalho. Ainda que temos que reconhecer que os trabalhadores também conseguiram vitórias, sim, parciais, tipo da jornada de 8 horas, tipo de regulamentação do trabalho, tipo da previdência social, enfim, uma série de coisas. Os trabalhadores conseguiram, sim, conquistas significativas. Mas, além disto,
todas as tentativas, porque veja, o objetivo da classe trabalhadora não é melhorar de vida. O objetivo final da classe trabalhadora tem que ser a superação radical da exploração do capital supérfluo. Ou seja, a erradicação dessa forma de sociabilidade. Ou seja, a eliminação de toda a exploração do homem pelo homem. Este é o objetivo que nasce da natureza da classe trabalhadora. O trabalhador, pega o trabalhador, mas pensem na classe trabalhadora. A classe trabalhadora, para ter acesso à riqueza que ela produz e que ela precisa para se tornar plenamente membro do gênero humano, tem que acabar com a exploração. Este é o objetivo que, consciente ou não, está presente na natureza da classe trabalhadora. Ele tem que se tornar consciente para orientar a luta para a superação, claro. Então, a classe trabalhadora tentou várias vezes, ao longo desses últimos 150 anos, superar esse sistema social. Nós temos as primeiras revoltas operárias ao redor de 1848. Todas elas foram derrotadas. Em seguida, a Comuna de Paris vigiu durante um mês e meio, foi derrotada. Naquela época, foram massacrados mais de 30 mil trabalhadores no país defensor da fraternidade, da liberdade e da igualdade, que é a França. Na virada do século XIX para o século XX, houve a Revolução Russa. A Revolução Russa pareceu inaugurar o caminho para a superação do capitalismo, a instauração de uma sociedade socialista e comunista. Pareceu. Por uma série de circunstâncias históricas, também foi derrotada. Depois, em 1949, temos a Revolução Chinesa. Em 1959, a Revolução Cubana. Em 1961, se não me engano, aliás, entre 45 até 75, a Revolução Vietnamita. A Revolução Sandinista. Ou seja, todas foram tentativas de superação da exploração do homem pelo homem. Todas foram sistematicamente derrotadas. E neste percurso houve uma outra linha média que significou a perda da perspectiva revolucionária. Eu vou mostrar rapidamente como isso se deu. A perda da perspectiva revolucionária e a emergência da perspectiva reformista ou plenamente conservadora. Se alguém tem ilusão de que houve neste planeta algum país socialista, por favor, está na hora de acordar e estudar a história com seriedade. Nunca houve socialismo em país nenhum. Houve países que se diziam socialistas. Por que eu posso dizer tranquilamente isso? Porque o fundamento de qualquer forma de sociabilidade é uma determinada forma de trabalho. Peguem a comunidade primitiva, é uma forma de trabalho que organiza. O escravismo é o trabalho escravo, o trabalho servil organiza a sociedade feudal, o trabalho assalariado é o fundamento do capitalismo e o trabalho associado deveria e deverá, se vier a existir, ser o fundamento do comunismo, o socialismo como que. Não vamos fazer essa diferenciação. Nunca houve trabalho associado em canto nenhum deste planeta. Portanto, nunca houve uma sociedade que começasse a se construir sobre o pilar do trabalho associado e, portanto, sobre o fundamento material que pudesse estruturar uma sociedade socialista. Isso significou derrotas constantes do trabalho frente ao capital.
E isto significou a perda, ao longo deste processo, a perda da perspectiva revolucionária. A classe trabalhadora foi perdendo, por uma série de circunstâncias históricas que eu vou elencar rapidamente, foi perdendo esta perspectiva de superação radical do capitalismo. E, em seu lugar, foi começando a emergir um conjunto de propostas para humanizar o capital, para melhorar, para ter mais acesso a direitos, a conquistas sociais, a um Estado melhor, a um capitalismo mais humano. Foi isto que foi emergindo. Como é que se deu isto? Rapidamente, mas muito rapidamente mesmo. Já na vida do Marx, não, vamos começar com a proposta marxiana. Ao analisar a sociedade burguesa, Marx chega à seguinte conclusão: o ato que funda a sociedade burguesa é o ato de compra e venda de força de trabalho. Através da mais-valia se gera a riqueza que vai virar capital, se produz todas as coisas sob a forma de mercadorias, o mercado vira o eixo fundamental desta forma de sociabilidade, e isto faz com que esta sociedade tenha no coração dela duas classes fundamentais que se opõem radicalmente, a burguesia e o proletariado. A burguesia faz o que é da natureza dela e, por outro lado, o proletariado põe como horizonte para a humanidade a emancipação humana. Parênteses, eu sei que hoje está no âmbito da educação e também no âmbito do serviço social muito em voga falar em emancipação humana. Mas tem que ser preciso. Emancipação humana não é uma coisa vaga, não é uma coisa onde cabe tudo. Emancipação humana é uma forma de sociabilidade, cujo fundamento é o trabalho associado, que tem um caráter livre, coletivo, consciente e universal. Portanto, é uma forma de trabalho que exclui toda a exploração do homem pelo homem. E que, a partir desta forma de trabalho, se pode estabelecer um trabalho necessário para produzir a riqueza, um tempo de trabalho necessário para produzir a riqueza muito pequeno, e um tempo livre, efetivamente livre, muito grande. Se todo mundo hoje, só para deixar isso um pouco mais claro, se todo mundo hoje que tem condições de trabalhar pudesse dar uma contribuição para produzir a riqueza necessária, se poderia trabalhar não mais do que um dia por semana. Vocês podem dizer que eu estou inventando. Então vão consultar a Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho chegou, depois de um estudo, à seguinte conclusão: hoje, para produzir toda a riqueza suficiente para atender às necessidades de todos, seria preciso trabalhar 17 minutos por dia. Vocês sabem que a OIT não é comunista, nem marxista, nem revolucionária, né? É um órgão da ONU. Mas tiveram que ser baseados em dados concretos. Então, ora, numa sociedade efetivamente igualitária, em que todo mundo contribuísse para trabalhar, todo mundo podia trabalhar menos. E nos outros dias, nos outros tempos, saber-se efetivamente livre. Agora, nós vamos fazer o que nós queremos, as outras potencialidades, fazer, né? Porque de fato as minhas necessidades básicas estão satisfeitas. Eu como, eu durmo, eu habito, eu me transporto, tenho as necessidades básicas satisfeitas. Agora eu tenho tempo livre. E tempo livre não é para correr para shopping, é para você explicitar suas outras potencialidades que estão impedidas. E a gente, eu não sei se vocês, eu devo citar isso porque é um negócio tão emocionante. Um dia postaram no Facebook
um homeless, um mendigo da Flórida, encontrou um piano no meio da rua, se meteu lá a tocar. Menino, é um negócio tão emocionante. Um cara, todo desmazelado, todo assim, mendigo mesmo, um cara de rua, tocando um piano. Maravilhoso. Você imagina quantos artistas não tem por aí que não podem exercer as suas capacidades por causa desta forma desgraçada de vida, né, produzida por esta forma de trabalho que nós vivemos. Aliás, nós gastamos, em vez de trabalhar para viver, nós vivemos para trabalhar. É pior. Vivemos para trabalhar, para enriquecer os capitalistas que não produzem um grama de riqueza. Capitalista é parasita. Literalmente é parasita. Inútil para produzir riqueza efetiva. Quem produz riqueza são os trabalhadores. Muito bem. Já, então, o objetivo desta classe trabalhadora, do proletariado, é a emancipação humana. Para isso, o proletariado, né, teria que fazer a superação desta forma de sociabilidade. Ou seja, teria que fazer uma besteirinha de nada, fazer uma revolução. Mas, atenção, revolução, quando a gente fala em revolução, já vem a nossa cabeça sair dando tiro por aí. Como vocês viram aqui recentemente, né? Tiro, cães, né? Bala de borracha quando não é bala real, né? Violência das mais esbragadas às vezes. Mas a essência da revolução não é isto. A essência da revolução é a mudança na forma do trabalho. Isto é mostrado pela história, isso não é uma invenção minha, não. Nem invenção do Marx. É mostrado pelo processo histórico-social. Só para um exemplo, na transição do feudalismo ao capitalismo, a questão essencial foi acabar com o trabalho servil e instaurar o trabalho assalariado. É isso que permitiu produzir riqueza de tipo capitalista, mercadoria em grande quantidade e rapidamente. E construir, portanto, toda uma forma de sociabilidade capitalista. Então, a essência da revolução proletária terá que ser também uma mudança na forma do trabalho. Acabar com o trabalho assalariado é instaurar uma outra base material, que é o trabalho associado. Para isso, de novo, precisa fazer uma besteirinha, que é destruir o Estado burguês. Lamento dizer, e respeito quem pensa diferente, mas volto a dizer o que eu disse antes: o Estado nasce para servir os interesses das classes dominantes. O Estado nasce com todo o seu aparato administrativo, jurídico, político e militar repressivo, para garantir os interesses das classes dominantes, seja no escravismo, seja no feudalismo, seja no capitalismo. O que vocês viram na greve, deram de cara com isto. O Estado não está aí para garantir o interesse comum, não. O Estado está aí para garantir os interesses da burguesia. E não há ninguém neste mundo que possa controlar o capital. E o instrumento fundamental para manter a exploração dos trabalhadores é o Estado. Obviamente o Estado tem tentáculos militares, tem inclusive ideológicos. A educação é um instrumento importantíssimo para manter os trabalhadores em ilusão, para manter essa dominação sobre os trabalhadores. Então, o Estado tem que ser destruído. O Estado tem que ser destruído. Não pode ser tomado e colocado a serviço dos trabalhadores. É ilusão muito maior ainda pensar que, através do processo eleitoral, é possível conquistar o Estado para então, através do Estado,
controlar o capital, tornar o capital mais humano e mais bonzinho. Esta é uma ilusão que os trabalhadores que estão apoiando isto vão pagar, já pagaram caro muitas vezes e vão continuar pagando caro. Muito bem. Essa seria a proposta. O objetivo é a emancipação humana, a mediação necessária de uma revolução para chegar a esta forma de sociabilidade autenticamente humana, emancipada. Só que a história não foi exatamente como nem Marx, nem Engels, nem Lenin previu. Já na época do Marx, a social-democracia alemã, o primeiro grande partido operário, por uma série de circunstâncias históricas, começou a afirmar que não era preciso fazer uma revolução, que a classe trabalhadora, sendo muito numerosa, podia eleger os seus representantes, os deputados, os senadores, chegar até a presidência da República e, através da conquista do Estado, fazer então reformas econômicas, políticas e sociais que conduziriam a humanidade ao socialismo. Outras formas de reformismo surgiram depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, e vocês sabem que entre mais ou menos 1945, depois da Primeira Guerra, até mais ou menos 1970, vigiu na Europa o chamado Estado de Bem-Estar Social. De novo, gerou uma enorme ilusão. Agora sim descobrimos o caminho para realmente, sem precisar fazer uma revolução, apenas através do Estado, melhorar a vida de todo mundo. Vocês sabem o que está acontecendo hoje, vejam o que está acontecendo na Grécia, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha. O estado de bem-estar social foi apenas a forma momentânea do capital. E ele está sendo demolido simplesmente. Porque o capital não está preocupado com a vida humana, está preocupado com a sua autorreprodução. Então há um primeiro momento que se pôs várias formas em que se perde a perspectiva revolucionária, ou seja, de superação radical dessa forma de sociabilidade, e vai emergindo a perspectiva reformista. A perspectiva de que os trabalhadores poderiam tomar o Estado através de todo um processo, respeitando o processo democrático, eleitoral, poderiam tomar o Estado e através do Estado ir melhorando aos poucos a vida humana. Este caminho está fadado ao fracasso sempre por dois motivos. Um eu já citei: a dependência ontológica do Estado em relação ao capital. Qualquer forma de Estado, qualquer que toma o Estado, vai ter que fazer o que o capital manda. E capital manda explorar os trabalhadores. Segundo, todas as tentativas históricas, desde a primeira, que é a social-democracia alemã, até a mais recente aqui no Brasil, que é a tomada do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, está mostrando que é um fracasso, que isto não é um caminho viável. Não importa quanto as pessoas queiram, quanto desejem, impulsionem. É falta de um conhecimento histórico e ontológico sólido em andar por este caminho. Mas na virada do século XIX para o século XX aconteceram todas aquelas tentativas revolucionárias. E como essas tentativas revolucionárias também fracassaram, aliás, neste momento me permitam fazer um parênteses e citar 3 obras que ajudam muito a entender o porquê deste fracasso. O primeiro é o livrinho do Messaro chamado Para Além do Capital. Um livrinho só de 1000 páginas, né? O segundo é o livro do Fernando Glaudin, chamado A Crise do Movimento Comunista.
editora Expressão Popular, este é menor, e também bem mais baratinho, custa R$30. E o terceiro é o meu livro, junto com o professor Adriano, chamado Descaminhos da Esquerda, da centralidade do trabalho à centralidade da política. Por centralidade da política, eu entendo a atribuição ao Estado da tarefa de dirigir e orientar a transformação social em direção a uma sociedade cada vez mais igualitária e cada vez mais justa. Esta via, repito, está fadada ao fracasso. E no livro a gente vai mostrando como é que se deu este processo, em que, inclusive, e aí eu vou passar por cima dos detalhes, quem quiser os detalhes vai atrás desses textos. Aliás, tem um artigo meu que resume mais isto ainda. Este artigo se chama O Grande Ausente, está no meu site, e para a questão da educação, o grande ausente e os problemas da educação, que é um pouco o que eu estou explanando aqui. Então, veja, o que aconteceu ao longo deste processo foi que tanto pela via reformista quanto pela via revolucionária se chegou ao mesmo lugar. Se chegou a atribuir ao Estado, porque na União Soviética foi construído um Estado também, um Estado típico, que é o instrumento de exploração da classe trabalhadora. Na China, a mesma coisa. Em Cuba, a mesma coisa. No Vietnã, a mesma coisa. Em todos eles, por circunstâncias históricas que eu não posso expor aqui, foram construídos estados cuja função essencial sempre foi manter a classe trabalhadora como classe explorada. Isto fez com que se perdesse a perspectiva revolucionária e, em vez disto, fosse emergindo cada vez mais a perspectiva reformista. Ou seja, este caminho percorreu através dos partidos comunistas, através dos partidos socialistas, através de todas as organizações sindicais e, mais atualmente, através de muitos movimentos sociais. A classe trabalhadora, o conjunto dos trabalhadores, foi educado no sentido de lutar com o Estado e com o capital, e não contra o Estado e contra o capital. Veja, se vale aquilo que eu disse antes, o objetivo fundamental dos trabalhadores é lutar contra o capital e contra o Estado, para destruir o capital e destruir o Estado. Mas a classe trabalhadora, ao longo de todo esse tempo de derrotas teóricas e práticas, foi levada, foi sendo educada no sentido de brigar com o Estado e brigar com o capital para conseguir conquistas parciais. Porque quando eclode a grande crise atual, por volta de 1970, você encontra o capital tratorando livremente o trabalho e a classe trabalhadora teórica e ideológica e politicamente desorganizada e destreinada. A classe, e mais ainda, a classe trabalhadora atrelada via partidos comunistas. Veja que tem lá no governo um partido chamado PCdoB, que se diz Partido Comunista do Brasil, apoiando todas essas políticas e imprime uma intensificação da exploração sobre a classe trabalhadora, para não falar do Partido dos Trabalhadores. Mas o conjunto dos partidos comunistas, socialistas e o conjunto da burocracia sindical foi atrelando a classe trabalhadora ao projeto burguês. Foi submetendo, subordinando os interesses mais profundos da classe trabalhadora à política burguesa.
Eu não posso detalhar isso, o modo como, mas tem literatura sobre que mostra como é que se deu isso. Ora, se você tem os dois grandes contendores, que são em capital e trabalho, e se o trabalho está atrelado à perspectiva burguesa, é claro que o capital avança de lavada. O capital está nesta crise brutal, nesta crise de brutalização cada vez mais intensa da vida humana. Os trabalhadores são incapazes de resistir. Quando resistem, conseguem talvez apenas pequenas conquistas, que hoje são cada vez menores. E quando nem conseguem resistir, tem que recuar. Recuar significa perder direitos, perder recursos, perder condições de vida. É isto que está acontecendo, é este processo que explica por que a classe trabalhadora não está conseguindo resistir. Como o conjunto dos educadores faz parte, embora ampliada, da classe trabalhadora, é isto que está acontecendo hoje na educação. Eu vou dizer uma coisa que vocês podem concordar ou não. O problema fundamental da educação hoje não está dentro dela, está fora dela. É tudo que os educadores que se propõem a melhorar a educação hoje podem fazer é adequar a educação à forma da crise que o capital tem hoje. Ou seja, o que o capital precisa de hoje? Precisa de força de trabalho adequada aos seus interesses. É por isso que precisa criar trabalhadores flexíveis. Mas é também por isso que pode criar um monte de trabalhadores supérfluos. Trabalhador supérfluo tem uma importância enorme para o capital. Porque se lá fora tem um monte de gente esperando a minha vaga, eu sou obrigado a aceitar um salário menor. Veja, os trabalhadores, está em curso isso, inclusive defendido por sindicatos. A diminuição do tempo de trabalho e a diminuição dos salários. Por quê? Porque você está louco para segurar seu emprego. Você sabe que lá fora tem 10 que podem pegar o seu trabalho. Isso diminui a força de trabalho, diminuição da força de trabalho, do valor da força de trabalho, significa diminuição da vida do trabalhador. E ele tem que aceitar isso, sujeitar-se a esta situação de miserabilidade cada vez maior da sua vida, sob pena de perder o emprego, e aí cai na miséria mesmo. Esta é a situação brutal. Então, pensar que no âmbito da educação, lutando apenas no interior da educação, é possível fazer frente a isto, é uma ilusão. Os trabalhadores da educação, ou seja, aqui eu junto todo mundo, professores, técnicos, estudantes, ou seja, todo mundo que faz a educação, não tem a função fundamental de se opor ao capital. Portanto, eles não podem, e vocês tiveram uma experiência prática à luz do dia aqui, uma greve fortíssima. Eu de lá, apoiando de lá do Nordeste, jurava que vocês iam ganhar, porque era uma greve muito forte, muito intensa. Claro que a gente vê um pouco de fora, aí não vê os meandros internos, mas era muito intensa, muito forte. Vocês foram derrotados, foram sim. Agora, não seriam derrotados, sabe, se fosse como? Se o restante da classe operária tivesse entrado em cena e dizer, nós vamos bancar vocês também. Aí a brincadeira ia ser diferente. Como a classe operária está dizendo, o problema é de vocês e o nosso é outro, porque
falta essa universalização dos interesses dos trabalhadores, vocês foram derrotados. Assim como cá entre nós, a nossa greve federal também vai ser derrotada. Talvez saia lá uma mixaria de nada, mas vai ser por causa exatamente desta situação. Então, a resolução dos problemas da educação passa, ou melhor, a causa fundamental dos problemas da educação não está dentro da educação, está na ausência da classe operária como sujeito fundamental da transformação social. Se é verdade o que eu disse até agora, a classe operária é o sujeito fundamental da transformação social. E transformação social aqui significa superação radical do capitalismo. E hoje a humanidade, esqueça esse negócio de terceiro caminho, não há mais terceiro caminho. Ou é socialismo ou é barbárie. E o que nós estamos vendo cotidianamente é a intensificação da barbárie. Como o operariado, a classe operária, está ausente como classe, com um projeto próprio, com um projeto radicalmente contrário ao capital e ao Estado, esta luta, hoje, no máximo, pode ser luta de resistência e lutas parciais. Quando se conquistar alguma coisa, ainda temos que levantar as mãos. Porque o trator está passando cada vez mais intenso. Bom, e de tudo isto, para mim, hoje, emergem duas grandes tarefas que cabem a muito mais gente, mas cabem a nós especificamente como educadores. Mas como educadores, se estivermos comprometidos com os interesses da classe trabalhadora, não com os interesses genéricos de uma humanidade abstrata. Duas coisas é preciso fazer. Primeiro, resgatar a perspectiva revolucionária. É preciso voltar a defender a possibilidade e a necessidade de superação do capitalismo e de construção de uma sociedade comunista. E comunista, como vocês viram, não é aquele cara que come criancinha no café da manhã. Comunismo é uma sociedade em que todo mundo contribui para trabalhar, produz riqueza, trabalha pouco, produz riqueza em quantidade e qualidade para todo mundo e todo mundo tem muito tempo livre. Isto é comunismo. Eu não consigo entender como é que alguém não é comunista. Porque quem não quer trabalhar pouco, produzir o necessário e ter muito tempo livre? É claro que os capitalistas não querem isso, mas os trabalhadores têm que ser comunistas. Não faz sentido o trabalhador não ser comunista. Então, isto implica uma sustentação teórica, um combate ao conservadorismo, um combate ao reformismo e um combate pela sustentação da possibilidade e da necessidade de uma revolução que construa uma sociedade comunista. Mas o cara que mais contribuiu para a gente se apetrejar com isso tem que voltar às nossas prateleiras. É o Marx. Não quer dizer só ler Marx, não. Mas sem ele não vai, não. O cara que mais contribuiu para compreender a sociedade atual, até os burgueses estão correndo para ler o Capital, para entender o que está acontecendo com o capitalismo deles. Imagina nós trabalhadores. Temos que voltar a ler Marx, sim, com seriedade, estudar com seriedade, para sustentar a possibilidade e a necessidade de uma construção de uma outra forma de sociabilidade. Isto implica uma série de observações teóricas que eu não posso fazer aqui, porque vocês estão cansados, provavelmente. Mas, só para finalizar, há uma outra tarefa prática que é muito mais difícil do que esta. Porque estudar nós podemos.
A outra tarefa prática é trazer de volta a classe operária para ocupar o lugar que cabe a ela, de dirigir a transformação radical da sociedade. A classe operária é a classe que tem uma contradição radical, uma oposição radical com o capital. E, portanto, na medida em que ela voltar a assumir essa tarefa e sinalizar e sustentar na luta concreta a possibilidade e a necessidade de uma revolução, aí a coisa vai. Aí a educação, vocês vão ver, se vocês são jovens, a maioria, eu espero que vocês vejam isso. Vocês vão ver como a coisa muda de figura, inclusive dentro da educação, dentro da universidade. Hoje, dentro da universidade, teoricamente, vige muito mais concepções conservadoras. Quando não são conservadoras, são concepções reformistas. Ou seja, a maioria da universidade, a maioria dos teóricos dentro e fora da universidade hoje contribui mais para a perpetuação desta ordem social do que para a superação desta ordem social. A universidade está cada vez mais conservadora, quando não reacionária, quando não sustentação. Lá no meu departamento de filosofia, durante todo o tempo que eu tive lá, não aconteceu isso. De repente, eu soube agora, que o centro acadêmico de filosofia está sendo dirigido por um conjunto de caras lá, que organizaram até uns eventos lá, capitalismo para os pobres, e mais Mises, menos Marx. Sabe o que é von Mises? Von Mises é um dos grandes teóricos da sustentação do livre mercado, da livre iniciativa, contra, inclusive, o estado de bem-estar social. É isto que a universidade está sendo comida por dentro, teórica e praticamente. Então, o que nós podemos fazer enquanto isso? Vocês podem me dizer, bom, se a universidade está assim, então eu vou fazer o quê? Eu tenho algumas ideias. Estas ideias estão expostas num artigo meu que se chama Atividades Educativas Emancipadoras. Dentro desta universidade, dentro da educação fundamental, ensino médio, na educação superior, na pós-graduação, nós, se tivermos o interesse de nos perspectivar pelos interesses da classe trabalhadora, nós podemos entrar nessa luta. Podemos entrar nessa luta teórica, desenvolvendo toda uma teorização que sustente esta possibilidade e a necessidade de um combate radical ao capital e ao Estado. Nós podemos fazer isso. Depende de nós. A briga não é fácil. Não é fácil, até porque a burocracia universitária hoje dificulta cada vez mais. Através do produtivismo, através de 1000 reuniões, através de 1000 exigências burocráticas, impede você de pensar. Impede você de ter tempo de estudar com calma. Só para fazer uma observação, é uma autêntica loucura obrigar um ser humano a produzir um trabalho sério em 2 anos. Não sai nada que preste, na maioria das vezes. Mas não é culpa das pessoas. Não é. Você faz durante 1 ano um monte de disciplinas, tem que fazer um monte de trabalhos, e aí você tem mais 1 aninho para produzir uma dissertação. Só milagrosos podem fazer uma coisa séria. Não dá para fazer isso. Mas é preciso, porque a mercadoria, educação também tem que girar rapidamente.
E mesmo quando você é contrário a isso, é difícil você se opor a isso. É uma briga séria. Você tem que dizer de que lado está e vai ter que encontrar o seu espaço. Então, veja, nesse sentido, nós podemos contribuir teoricamente e através das nossas lutas práticas, mas as nossas lutas práticas também implicam uma orientação mais universalizante. Não basta, mesmo que a gente tenha conquistas parciais, estas conquistas parciais não são cumulativas. O capital dá com uma mão e tira com a outra. Não se iludam. A luta dos trabalhadores tem que ser cada vez mais universalizada. Tem que chegar uma hora em que todos os trabalhadores do mundo univos. Este é o grito que deve, em algum momento, unir todos os trabalhadores na luta contra o capital e contra o Estado. É nesse sentido que eu vejo os problemas da educação hoje. Eles não podem ser resolvidos apenas internamente, apenas pela boa vontade das pessoas, dos educadores, não. É preciso ter uma perspectiva de classe, é preciso orientar a nossa atividade, tanto teórica quanto prática, na perspectiva da classe trabalhadora, e com isso nós podemos contribuir para, quem sabe, que a história é aberta, não temos garantia absoluta nenhuma, mas quem sabe construir uma sociedade autenticamente humana. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, professor. Nós temos um tempo que podemos aproveitar para estabelecer uma interlocução. Podemos abrir umas perguntas. Vocês podem se dirigir aqui à frente. Nós podemos também levar o microfone, se alguém tiver interesse em fazer uma pergunta no seu próprio lugar, tá? Boa noite. Muito obrigado pelas suas palavras, professor. Eu sou Luiz Américo, sou professor de Ciência da Educação Básica e faço mestrado em Educação. Eu sei que é difícil a gente fazer uma análise do que está acontecendo nesse momento, né? Mas me chama muita atenção a situação da Europa, principalmente ali da Grécia, com toda aquela crise política, as medidas de austeridade que está sendo imposta para o povo e como que eles estão respondendo a isso, né? Como que o senhor avaliaria esse contexto ali e dentro desse todo cenário que o senhor explicou para a gente, como que poderia fazer uma análise disso? Podemos fazer um bloco de questões. Mais alguém? Rodrigo? Margarete? Professor, boa noite. Satisfação mais uma vez. Eu coloquei 3 itens aqui que eu queria que o professor comentasse. Primeiro, a referência ao Mesaros. Eu me considero um estudioso da obra do Mesaros, estudioso meio livre, né? Que eu tentei fazer um mestrado aí, não consegui. A gente estudava junto no GPCAT, as obras do Mesaros, mas eu tive que me afastar por causa do trabalho da educação básica. E uma das impressões que eu tenho do Mesaros, não sei se o professor concorda, que me parece no texto dele, no que eu vi também de palestra dele, a crítica dele aos reformistas chega a ser mais ácida, mais forte do que aos próprios conservadores. Eu tenho essa impressão quando eu leio o Mesaros. Ao mesmo tempo que ele tem essa crítica forte aos reformistas, ele também, o Mesaros trabalha, por exemplo, uma perspectiva, desculpa se eu estiver equivocado, mas um pouco mais positiva em relação, não à experiência soviética, por óbvio, mas, por exemplo, a experiência venezuelana, cubana. Então, ao mesmo tempo, fica essa lacuna, no meu entendimento, o professor que estuda muito mais do que eu, Mesaros, né, que fica essa crítica aos reformistas e essa diferenciação.
A segunda coisa é o que a gente vivenciou aqui no Paraná a respeito não do governo, porque do governo é óbvio, é nítido, mas do que a gente passou como categoria da educação básica em relação ao nosso sindicato aqui. O senhor acompanhou lá pelo Facebook e é curioso o professor falar que a gente perdeu, porque aqui nós estamos tentando ser convencidos pelo nosso sindicato de que a gente só vence, né? E faz 5 anos que eu estou na categoria aqui no Paraná, e o nosso sindicato da CUT, né, os burocratas do PT e da CUT, querem convencer que com eles a gente só tem vitória, certo? E para isso investem, entre outras coisas, principalmente depois do que aconteceu esse ano, em técnicas empresariais, autoajuda, motivacional. É isso que está chegando nas escolas para a gente. No meu modo de ver, aí que eu queria ver se o professor tem alguma coisa a acrescentar a isso. No fim das contas, é uma perspectiva da perda da centralidade do trabalho. Não é outra coisa. O sindicato reformista, pós-moderno, e que já custeou a alambrada, já está do outro lado faz tempo. Por fim, para não estender tanto, a gente tenta fazer o nosso papel na luta prática, né, na luta de fato, mas também acho que no chão da escola, conhecendo os limites dessa experiência. Mas assim, eu lembro do professor José Paulo Neto falando que hoje em dia, se o sujeito for honesto, ele vai bater de frente com as contradições do capital e ele tende a se tornar, se não comunista, pelo menos não virar um anticomunista, né? E eu sou professor de um colégio profissionalizante, discutindo a questão da centralidade do trabalho e toda a parte de trabalho, eu sou professor de sociologia, eu tenho percebido isso na prática, né? Os alunos têm percebido as contradições do modo de produção capitalista, a necessidade de superar o modo de produção. Eu estou aqui com uma aluna do ensino médio que por uma coincidência, quando ela me perguntou numa aula, falou assim: professor, a gente entendeu as contradições, mas como é que a gente supera isso? Eu falei: não sei, nem posso te responder isso. Indiquei o livro do professor da Introdução à Filosofia de Marx, né? Para minha surpresa, ela leu. Eu falei: ó, professor, vem aí, vamos lá na palestra, né? E a primeira pergunta que o professor fez aí sobre aqueles questionamentos foi a mesma que ela me fez, né? Como é que os trabalhadores, quando sabem de tudo isso, ainda assim não se rebelam contra esse sistema? Eu espero que a palestra tenha ajudado elas, se não a responder a dúvida, pelo menos a ampliar o horizonte da pergunta. Obrigado. Boa noite, professor. Prazer em conhecer pessoalmente. Eu sou professora de educação básica, ensino fundamental. E ouvindo, né, as suas considerações, ainda a gente fica bastante sem chão para pisar. Fica mais confuso ainda, a vontade de a gente tem sair daqui se for no pé de couve, né? Porque parece que nada vai, nada anda. Então, com relação à educação, né, nós, os professores que têm essa visão diferenciada, né, de buscar realmente trabalhar com o nosso aluno, no sentido de fazer com que ele perceba essas contradições, a gente tem uma dificuldade muito grande para se estruturar. Porque são grupos pequenos de professores, né? Muitas vezes são 2, 3 professores, se chega a esse número, né? Que tem essa leitura de Marx, que tem essa visão, né, de um mundo em que o trabalhador realmente precisa se unir. Né? Muitas vezes a gente comenta algumas coisas que estão no manifesto comunista, o pessoal fica olhando meio assustado. Né? Quando fala, não, gente, 2015 termina, mas 2016 não começa. Eles ficam mais apavorados ainda por conta dessa situação toda que aconteceu aconteceu esse ano. Como o Rodrigo comentou, né, o professor mesmo comentou. Então, eu gostaria de uma falação nesse sentido. Né? No meu entender, o senhor trabalhou a questão da educação, mas, como o senhor mesmo disse, não dá para falar tudo, né? Eu queria que o senhor colocasse mais, explicitasse um pouquinho mais essa questão, né? Como fazer esse trabalho dentro da escola, direcionando esse aluno, fazendo com que ele perceba. Não importa se ele é um aluno 6º ano, 7º, 8º, 9º, ensino médio, né? Porque o ensino superior muitas vezes tem essa discussão. Para nós,
do ensino fundamental, da educação básica em particular, é mais complicado trabalhar nisso, né? Apesar da contradição, é aquela história, né? Se existe, se o capital propõe para você consumir, você consome. A gente em sala de aula vê isso o tempo todo. Nós trabalhamos com um aluno extremamente consumista e individualista. Eu gostaria de uma fala sua nesse sentido. Obrigada. Penso que, pela complexidade das questões, podemos fechar esse bloco e, a depender do tempo, a gente abre mais uma rodada. Veja, a questão do contexto grego. Ele expressa exatamente tudo o que eu disse aqui. A Grécia, que faz parte da União Europeia, é um dos países menos desenvolvidos, mais fracos, e entrou numa crise brutal e se endividou enormemente, e para pagar esta dívida, que obviamente é dinheiro emprestado pelos bancos, os bancos europeus, da Alemanha especialmente e da França, exigiram reformas, as chamadas reformas estruturais. O que é reforma estrutural? É diminuir salário, aumentar tempo para a aposentadoria, cortar gastos sociais, vender portos, aeroportos, vender ilhas, enfim, cortar coisas dos trabalhadores. O partido reformista, o Tsipras, assumiu essa tarefa prometendo se opor ao plano de austeridade. Aí, quando assumiu o governo, fez a negociação com os bancos europeus e fez aprovar no parlamento um acordo pior do que aquele que tinha sido proposto antes. É exatamente essa coisa. A trajetória de todo o reformismo, ele antes da eleição promete uma coisa. Depois da eleição, não aconteceu isso no Brasil? Porque para ganhar a eleição você promete mundos e fundos. Mas é aquela velha história, ele representa exatamente isso. Tomar o Estado, ao tomar o Estado, você tem que fazer o que o capital manda. A alternativa, que eu não vou entrar no mérito aqui, precisaria uma análise maior, a alternativa seria desencadear um processo revolucionário. Mas que teria que arrastar a Espanha, a Itália, a França, ou seja, teria que a classe trabalhadora dos diversos países da Europa se unir e universalizar a luta. O que aconteceu foi que o Partido Reformista conduzia, agora como é que é o nome do presidente lá do Tsipras? Bom, o dirigente do partido resolveu renunciar, convocou novas eleições para ganhar mais poder, para poder fazer o quê? Para poder fazer as tarefas que interessam ao capital. O que aconteceu na Grécia é exatamente a expressão deste processo que eu sinalizei aqui.